O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios, eu faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmo direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ouvimos hoje da leitura tirada das cartas de São Paulo, onde ele nos diz aos romanos: quem nos separará do amor de Cristo? E aí a gente lembra que, como uma criança, todos aqui já foram crianças, todos aqui, alguns são pais, e a criança, quando ela vai descobrindo as coisas, elas vão fazendo coisas que às vezes não é muito certo, mas ela não tem o senso comum do que é certo, do que é errado. E a gente precisa orientar as crianças para isso. Então, quando uma criança faz uma coisa de errado, qual a primeira reação dela? Ela vai se esconder para os pais não brigar. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo a ciência do que é certo, do que é errado, e a gente vai amadurecendo. E aí a gente vai compreender aquilo que a gente escuta dos nossos pais, e que muitas vezes a gente não entende, que o tempo ou a idade vem junto com a maturidade. Ou seja, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai percebendo que tem coisas que a gente já sabe discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E também a gente acaba perdendo o medo quando a gente erra, porque a gente sabe que a gente tem maturidade suficiente para responder por aquela situação. Mas na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes a gente fica como aquelas criancinhas que não amadureceram na fé, e quando a gente erra, a primeira coisa que a gente faz é se esconder de Deus, com medo de Deus nos punir. E aí a gente entende por que o padre está falando isso. Nós compreendemos aquilo que São Paulo diz. São Paulo chegou numa maturidade de fé tamanha que ele chega a dizer: o que pode nos separar do amor de Deus? Angústia, tribulação, perigo, fome? Aí nós entendemos a morte, que é o principal, né, o ato supremo que nos tira tudo. Tem gente que quando está vivendo uma situação problemática na sua vida, a primeira coisa que é acusar Deus e abandonar a igreja. Isso se chama imaturidade na fé. Quando alguém, muitas vezes, está com uma doença, estou com câncer terminal, isso significa dizer que não tem mais solução para o seu problema, só um milagre, né? Mas se não vier um milagre, aí a gente se revolta contra Deus, abandona tudo e vai embora. Isso se chama imaturidade espiritual. Quem disse, gente, que morrer, porque se morremos, ou se padecemos, ou se sofremos, ou se temos angústia, tribulação, Deus nos abandonou? Isso é imaturidade espiritual de alguém que percebeu que Deus é muito maior que tudo isso. Deus é maior que tudo.
mesmo eu morrendo, mesmo eu sofrendo, mesmo eu padecendo, mesmo eu alegre, mesmo em qualquer situação da minha vida, Deus é o mesmo. Nós que não temos a maturidade certa para enxergar Deus em todas as situações que são apresentadas a nós. E aí, São Paulo chega a essa maturidade da fé a ponto de relatar todas essas situações e dizer: nem a morte pode me separar de Deus. Ao contrário, se eu morrer, eu que busco viver a vida de santidade, que busco viver a minha fé, morrendo vou estar mais unido a Deus do que aqui neste mundo. Então nem a morte pode me separar de Deus quando eu tenho uma maturidade de fé a ponto de compreender que Deus é maior do que tudo. E aí Jesus fala, dos fariseus, porque Jesus está caminhando para Jerusalém, caminhando para a morte, e Jesus tem a convicção daquilo que ele quer. Eu vim para esta missão. Então, independentemente de que as pessoas, como os fariseus disseram, volta, Senhor, porque tu está caminhando para Jerusalém para morrer, Jesus tinha a convicção clara daquilo que ele queria e da sua missão. Então, Jesus não tinha medo. Vá lá dizer aquela raposa, a Herodes, que está tentando me matar, que está tentando me pegar, que Jesus não tinha medo da morte. Jesus era convicto daquilo que ele queria. Era convicto da sua relação com o Pai. Por isso mesmo, ele não tinha medo. Se nós não temos essa maturidade, meus irmãos, na vida espiritual, a gente vai ter dúvidas o tempo todo. Dúvidas, incertezas, inconstâncias, achando que Deus me abandonou, achando que Deus não olha para mim, achando que Deus não liga para mim, que eu sou a ovelha negra, que tudo de errado acontece comigo. Vamos parar por aí. É tempo de crescermos na fé. E aí eu gosto muito de uma passagem bíblica que o próprio São Paulo coloca, Quando eu era criança, agia como criança, vivia como criança. Agora eu me tornei adulto. E ou seja, o adulto precisa dar respostas concretas agora. A criança faz o errado, o pai precisa advertir a criança, mas a criança não assume a responsabilidade por aquele erro. Mas depois de adultos, nós somos chamados a responder com as nossas responsabilidades e a ter coragem de assumir. Se erramos, não vamos viver como aqueles menininhos que se escondem, mas vamos assumir, porque o grande pecado da humanidade ser banida, ser castigada, ser expulsa do paraíso, foi a capacidade de não reconhecer a desobediência a Deus. Quando Deus passou ao paraíso procurando Adão e Eva, eles se esconderam porque estavam nus. Ou seja, eles agiram com imaturidade porque eles não tinham crescido ainda. Ou seja, a humanidade não tinha crescido na confiança em Deus. Pecamos, desobedecemos, comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus vai nos punir, vamos nos esconder. Foi esse o pensamento de Adão e Eva. E quando Deus os interrogou, eles ainda não tiveram a capacidade de assumir os seus erros. Adão jogou a culpa para a mulher. Foi ela, Senhor, que me deu de comer o fruto do conhecimento. Adão não teve a capacidade de reconhecer o seu erro, mas agiu imaturamente se escondendo de Deus. Eva, da mesma forma, foi a serpente que me enganou, Senhor. Ela que me fez comer. Às vezes, a gente joga a culpa para o demônio de coisas que são responsabilidades nossas. Nem tudo é coisa do cão. Claro que o demônio nos tenta e o demônio quer nos tirar de Deus. Mas às vezes a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Existe um filósofo chamado Nietzsche. Quem já ouviu falar de Nietzsche? Nietzsche, ele é reconhecido pelos cristãos, como aquele anticristão. Por quê? Porque ele tem uma frase muito famosa que diz: Deus está morto.
que é que Nietzsche quis dizer com isso? Qual era a preocupação de Nietzsche na época? O homem vivia deixando de assumir os seus erros e as suas responsabilidades sociais. Então, o homem jogava tudo para Deus e ficava de braços cruzados para realidades que eles precisavam responder enquanto homem, enquanto sociedade. E aí Nietzsche chega à conclusão: é preciso matar Deus, ou seja, tirar a concepção de Deus da sociedade, para ver se o homem acorda e assume a sua responsabilidade. Às vezes a gente critica Nietzsche por isso, mas a gente age da mesma forma da sociedade que Nietzsche criticou o cristianismo, porque às vezes a gente se esconde atrás do cristianismo, colocando a responsabilidade em Deus, sendo que é nossa. Por isso, quando São Paulo nos diz: quem pode nos separar do amor de Deus? E diz nada. Nós precisamos chegar a essa conclusão, porque somos maduros na fé o suficiente para compreender e aceitar todas as realidades da minha vida, daquilo que eu vivo, não jogando em Deus a culpa ou a responsabilidade, ou no demônio, mas às vezes também assumindo a nossa responsabilidade, dizendo: eu estou sofrendo, eu estou com câncer terminal, eu estou com essa dificuldade, eu estou me separando porque meu marido me traiu, ou a minha esposa me abandonou, mas eu sei que nem isso, por mais que doa, por mais que pese, pode me separar do amor de Deus. E isso basta. Assim foi o que São Paulo quis dizer na sua leitura. E da mesma forma, Deus espera de nós essa resposta madura na fé, de termos a capacidade de aceitar a nossa cruz, aceitar os desafios que a vida nos coloca e dizer: nem isso pode me separar do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos, irmãos e irmãs, apresentar a Deus as nossas preces.